Olá, crianças, bom dia. Vamos iniciar mais uma atividade. Vamos lá? Você vai pegar o seu livro de português na página 89. Hoje a gente vai estudar palavras com C ou C cedilha. Leiam as frases abaixo, observando as letras destacadas. Delícia de alface. Horácio. Que vogais vêm depois da letra C nessas palavras? Quais são as vogais que aparecem depois da palavra delícia e alface? E na palavra Horácio, quais são as vogais, crianças? E a vogal I, não é? Leiam as palavras abaixo em voz alta com a professora e comparem as vogais depois da letra C. Então vamos ler? Olha só. Cocada, casa, cuíca. Vamos ler o outro quadro. Cebola, cevada, cinema. Agora vamos conversar sobre o que se pode concluir da mudança do som da letra C em cada conjunto de palavras. Olha só, gente, preste atenção. Aqui, nesse primeiro quadro, com as palavras cocada, casa, cuíca, quando a gente pronuncia a sílaba com C, é como se aqui tivesse um K, tem um som de K, ó. Coca, ó, K, casa, K, cuíca, K. Então, ó, quando eu falo K, co, cu, é como se esse C, ele tivesse um som de K. Agora, observe nas outras palavras, ó. Cebola, cevada, cinema. Esse C aí, ele tem som de quê? Ele tem um som de S, não é? Ó, quando a gente fala C, olha o sonzinho, ó. Tem um som de S, certo? Então, o que muda aqui é o som, não é? O som das palavras, o som da sílaba é o que muda. Que no caso, em cocada, o C ele vai ter som de K, não é? Seguido das vogais O, A e U. E nas outras palavras, o C aí, ele tem som de S. Tá certo? Terceira questão. Agora leiam e observem estas frases. Precisamos, desde agora, evitar a poluição. Tá na hora do meu almoço. A criança começou a brincar perto do açude. Vocês observaram que tem uma letrinha aí que está destacada? Pois é. Que letrinha é essa? É o C com a cedilha, não é? Então, ó, observe o uso da letra C cedilha e completem as regras. O C cedilha só aparece ela aparece no início das palavras, no comecinho? Não, não é, crianças. Nós não podemos usar o C cedilha no início das palavras. Ela só vai aparecer no meio das palavras. Então, aqui na letrinha A, você vai escrever a palavra meio, tá bom? Na letra B diz assim: usa-se C cedilha antes de quais letrinhas é que a gente usa o C cedilha? Vai ser usado, ó. Você observou aqui no quadro, nas palavras poluição, almoço, criança, começou, açude. Viram quais foram as vogais que apareceram? Apareceram que vogais? O A, o O e o U. Então, nós só podemos usar a C cedilha antes das vogais A, O, U, certo? Então, você vai escrever aqui, nesse tracinho, A, O, U. Ok, crianças? E agora vamos para a hora de organizar o que estudamos.
Leiam e completem o esquema a seguir. O uso das letras C e C cedilha. Então, vamos observar o do C. Ó, em caco, cuíca, cocada, som de quê? Seguido das vogais. Quais são as vogais que aparecem nas palavrinhas caco, cuíca e cocada depois do C? São as vogais A, O, U, certo? Então, você vai escrever aí na linhazinha dentro do quadradinho. A, O, U. Depois, cebola e cimento, que vai ter o som de S, esse C aí, né? Seguido das vogais. Quais são as vogais que aparecem depois do C na palavra cebola? E depois do C na palavra cimento? São as vogais E, I, ok? E o uso da letra C cedilha, como por exemplo, caça, moço, açúcar, que vai ter o som de S. Seguido das vogais, quais são as vogais que aparecem depois da C cedilha? Vogal A, vogal O e a vogal U. Então, você vai escrever aí no tracinho A, O, U, ok? Em nossa atividade do caderno, certo, crianças? Vocês irão completar as palavras com C ou C cedilha. Então, eu já sei que eu não posso colocar o C cedilha no início das palavras, no começo. Isso aí eu já sei que eu não posso fazer, ok? E quando é que eu vou usar a C cedilha? C cedilha, quando é que a gente usa, crianças? A gente usa, não é? Quando ele tem som de S, não é? Quando aparece depois das vogais A, O, U. Eu uso C cedilha. E quando é que eu vou usar o C? Quando o C vai ter som de Q ou de K, não é? Ó, K, Ko, Ku, I, K. Depois das vogais A, O, U. Mas aí o C, no caso, vai ter um som de K ou de Q, tá bom? Então, vamos observar aqui, ó. Na palavrinha maçã, você vai colocar o que aí? É um C ou C com a cedilha? Caçula, palhaço, cinema, louça, moço, macio, laço, cenoura, céu, pedaço, bagaço. Então, você vai completar aí, tá bom? E depois você vai fazer o seu nome completo, ok, crianças? Então, essas são as atividades de português. Agora, vamos para a nossa atividade de matemática. Também no seu caderno, você vai aí completar as sequências numéricas, ok? Então, veja, no primeiro quadrinho, no vermelho, nós temos 125, 126, 127, depois quem é que vai ser? 128, 129, aí já tem o 130, aí depois você vai completar. Você vai observar que a sequência aí está pulando de 1 em 1. 125 mais 1, 126, mais 1, 127, mais 1, 128. Então, essa sequência aí é de 1 em 1. Na sequência dos quadradinhos azul, vamos ver aí. 151, 152. Depois, quem é que vem? 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 e 160. Observou que essa sequência também está de 1 em 1? Pois é. Na sequência aqui dessa outra cor, 105, 106. Aí depois você vai colocar quem? 107, né? Ó, se você observar do 105 para o 106, pulou quantos números? 1. Então, 105 mais 1, 106. 106 mais 1, 107. 107 mais 1, 108. 108 mais 1, 109. 109 mais 1, aí vai ser quanto?
Aí é o próximo número que você vai colocar aí, tá bom? E a última sequência, 132, 133. Do 132 para o 133, quantos números pularam? 1 também. Então, 132 mais 1, 133, e assim você vai completando as sequências aí, ok? Observando que a regra dessas sequências aí é pulando de 1 em 1, ok? E na questão 2, para a gente encerrar a nossa atividade de hoje, você vai escrever os números que vêm antes e os que vêm depois. Então, temos aqui 78. Quem vem antes, crianças? 77. Quem vem depois? 79. Se você observar, o que vem antes é um número a menos e o que vem depois é um número a mais. Antes de 69, 68 e depois 70. Antes de 90, 89 e depois de 90, 91. E aí você vai completando aí os números nos outros quadrinhos de quem vem antes, quem vem depois, de 17, de 40 e de 59. Ok, crianças? Então, essas são as atividades de hoje. Desejo para vocês uma ótima semana, tá bom? Até a próxima aula.